Eu queria convidar você a abrir a Bíblia. Como é bom a gente estar na igreja. O pastor Renato está me olhando ali desconfiado, né, Renato? Mas vai dar certo, fica tranquilo. Eu estava ali com a minha esposa e olhando para a igreja, vendo a igreja repleta, né? Quando reiniciam as aulas, a gente começa a voltar àquela rotina gostosa em nossa igreja. Isso nos dá muita alegria, muito contentamento. Todos são muito bem-vindos. Que Deus realmente abençoe a cada um de nós na exposição da Palavra de Deus nessa noite. Eu queria dizer o mesmo para aquelas pessoas que nos acompanham pela internet. Interessante, nós temos tido uma outra igreja virtual. O pessoal ali que cuida da parte da internet me informou há uns dias atrás que nós temos centenas de pessoas que nos acompanham semanalmente pela internet. Então isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Eu queria convidar você para lermos 3 minutos e meio. Eu queria convidar você para ler o texto que está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu não vou fazer uma análise desse texto, mas ele vai servir de ponto de partida para a nossa reflexão dessa noite. Romanos, capítulo 8. Esperar que todos abram. Joelson, como é que está aí? Se puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço, tá bom? Romanos, capítulo 8, o verso 1. Esta passagem, para mim, é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Uma das passagens mais esclarecedoras, confortadoras e motivadoras para a vida cristã. Então, como eu disse, ela vai ser a base para uma reflexão que a gente vai fazer aqui hoje à noite. O texto diz assim, todo mundo encontrou? Estão me ouvindo bem lá atrás? Eu quero ter a segurança de que o som está chegando. Por favor, levante a mão, está bem lá atrás? Tá, eu só preciso de retorno aqui. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vejam que segurança tremenda. Esse texto aqui nos dá a convicção de que em Cristo nós estamos salvos. Não há condenação se você está em Cristo. Bem, tendo isso em mente, eu faço uma pergunta. Não quero que ninguém responda precipitadamente, porque a nossa reflexão vai se delongar em torno dessa pergunta. Tendo a certeza de que, estando em Cristo, nós estamos salvos, de que em Cristo não há nenhuma condenação, a minha pergunta é, você tem segurança da sua salvação? Você tem confiança de que você está salvo? Eu repito, não tente responder nem para si mesmo de forma precipitada. Por um lado é fácil raciocinar assim, bem, é claro que eu tenho certeza da minha salvação, porque a Bíblia me diz que em Cristo nós não temos nenhuma condenação. Isso é verdade. Mas aí é natural que surja uma outra dúvida. A dúvida não é se, estando em Cristo, há salvação ou não. Sabemos que há salvação. A grande dúvida é, será que eu realmente estou em Cristo? Entre aspas aqui, o suficiente para ter certeza da minha salvação? Esta é a pergunta. Como saber se eu estou salvo ou não? Nós somos especialistas para avaliar a salvação dos outros, né? Olha lá, aquele lá vai para o céu. Ah, aquele outro ali, nossa, isso aí nunca vai chegar no céu. A gente está sempre avaliando a salvação dos outros. O meu convite nessa noite é que você comece a refletir comigo um pouquinho, fazendo essa pergunta para si mesmo. Você tem segurança da sua salvação? Por extensão, vem outra pergunta. Como eu posso avaliar a mim mesmo? Não estou falando em avaliar a vida dos outros. Como eu posso avaliar a mim mesmo? O que eu posso observar na minha vida, que haja ou que não haja na minha vida, para que eu possa ter essa segurança, se eu estou salvo ou não? Deixa eu tentar descomplicar um pouquinho. Não sei se eu estou conseguindo explicar bem a questão que eu quero levantar. Por exemplo, ontem eu fui fazer uma operação no meu cartão de crédito. E eu precisei ligar para a operadora. Né? E aqueles que lidam com o cartão de crédito sabem disso. Né? Do outro lado da linha, alguém atende de forma muito educada, pede para dizer o número do cartão, a gente diz o número do cartão. Né? Aí a pessoa pergunta assim, o senhor é o titular do cartão?
Aí eu respondo, sim. E na mesma hora eu já penso, se fosse o ladrão, também ia dizer que sim, né? Sim, sou eu. Aí a pessoa lá diz assim, isso já aconteceu inúmeras vezes, sempre acontece quando a gente faz esse tipo de ligação. Posso lhe fazer algumas perguntas para confirmar? E eu respondo, claro. E a pessoa do outro lado faz algumas perguntas, sempre são diferentes. Perguntas sobre número de telefone, data de nascimento, que idade tem, nome da mãe, nome do pai, CPF, enfim. Perguntas meio surpresas. E a partir dessas respostas, a pessoa identifica se é o titular ou não. Mas cada vez que acontece isso comigo, eu fico pensando assim, mas e se fosse o ladrão que tivesse uma ficha minha com essas informações? E respondesse tudo direitinho. Qual é o seu telefone? É tal. E qual é o seu CPF? Nome do pai. Enganaria a pessoa? É claro que sim. Ou seja, a partir dessas respostas que eu dou, a pessoa que está do outro lado da linha não pode ter completa certeza de que é o titular do cartão. Mas, no mínimo, vai ter o quê? Uma forte evidência de que é o titular do cartão. Então, você está salvo? Que elementos você pode avaliar para definir se você está salvo ou não? Eu diria, é muito difícil prescrever uma receita que você possa avaliar e dizer assim, não, baseado nessa receita eu estou salvo, ou estou perdido, ou estou quase salvo. É muito difícil, isso é muito subjetivo e só Deus para ler o coração. Mas acontece que na Bíblia e no Espírito de Profecia nós encontramos algumas evidências que se revelam na vida daquela pessoa que está salva. Você entende? Então, a partir dessas evidências, nós podemos agora avaliar se as possuímos ou não. E termos uma resposta, pelo menos, convincente. Né? Qual é o meu objetivo ao fazer essa reflexão essa noite? E o título da minha mensagem é justamente esse: Evidências da Salvação. O meu objetivo é o seguinte: existe uma linha divisória muito tênue entre confiança em Deus e presunção. É uma linha muito tênue. Um cristão, ele pode ter a confiança, pode ter a segurança de que está salvo em Cristo. E essa segurança, essa confiança ser autêntica, ser verdadeira. Acontece que existe a grande possibilidade de uma pessoa estar confiante de que está salva em Cristo e na verdade não está. Percebe? Quais são as evidências da salvação? Os itens que eu vou apresentar aqui, na verdade, não têm a intenção de ser uma receita para que você comece a praticar para ser salvo. Não. Eu quero convidar você a fazer a seguinte reflexão. À medida que eu for mencionando, você vai refletir se você tem essa experiência na sua vida. E o meu desejo é que, ao final, todos nós sejamos, no mínimo, advertidos. Se há alguém aqui que está na dúvida quanto à própria salvação, poderá ser que hoje desfrute uma paz interior muito grande, baseado nessas evidências, de que está salvo e pode ficar tranquilo nos braços de Cristo. Mas pode ser que haja outras pessoas que está tranquilo achando que está salvo e precisa de um puxão de orelha. E perceber que esse sentimento talvez seja um sentimento presunçoso. Então, é uma reflexão muito pessoal, muito individual. Quais são as evidências da salvação? Esta lista não tem a intenção de ser completa, mas ela é bastante sugestiva. A primeira evidência de que uma pessoa está salva em Cristo é essa pessoa ter experimentado aquilo que a Bíblia chama de o novo nascimento. Nascer de novo. Esta é a primeira evidência. Aliás, este é o primeiro passo para que alguém tenha, de fato, acesso à salvação. O próprio Jesus disse que aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus, falando com Nicodemos. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma transformação radical operada por Deus na vida de uma pessoa. A Bíblia usa diversas metáforas para expressar essa mudança. A Bíblia usa a metáfora do novo nascimento, que eu estou citando aqui,
Mas existem outras metáforas. A Bíblia fala, por exemplo, do homem carnal e do homem espiritual, depois de ter vivido essa transformação. É a natureza carnal, a natureza espiritual. Coração de pedra e um coração de carne, o coração que nasceu de novo. O que eu quero dizer com isso? Que simplesmente ser simpático às coisas de Deus, simplesmente ser amigo da igreja, desfrutar da comunhão dos membros da igreja, participar de atividades da igreja, tudo isso é muito importante e já é um grande passo na sua vida pessoal. Só que não é suficiente. A salvação, ela é uma experiência que tem início quando você permite que Deus opere uma transformação radical na sua vida. Chamada conversão, chamada novo nascimento. A experiência do novo nascimento é um trabalho sobrenatural do Espírito Santo, no qual a mente é renovada e então os pensamentos e desejos são levados em obediência à vontade de Cristo. Novo nascimento. Você já nasceu de novo? Esta é a primeira evidência. Segunda evidência, que decorre desta primeira, ter Cristo como centro da sua vida. Parece uma redundância dizer isso, mas a verdade é que existem muitos cristãos que vivem uma vida cristã baseada em normas, em regras, em regulamentos, em atividades, mas que não se vê, não se nota na vida dessa pessoa uma experiência real com Cristo. Ter Cristo como centro da vida. A Bíblia diz assim: quem tem o Filho de Deus, tem a vida. São João 5, verso 12. Ter Cristo como centro da sua vida é muito mais do que ter boa reputação, é mais do que comportamento, é mais do que legalismo. Ter Cristo como centro da vida é viver a vida em Cristo. É permitir que Jesus controle a sua vida, a sua existência. É submeter os seus projetos, seus planos, seus desejos à vontade e à direção de Cristo. Ter Cristo como centro da vida é você dar um passo atrás quando você percebe que está começando uma caminhada onde Jesus não está. Quando você está começando um projeto de vida, um plano, um sonho, e não tem a aprovação de Deus, é voltar atrás e buscar cumprir a vontade de Deus. É permitir que Jesus tenha absoluto controle sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. Esta é uma evidência da salvação. Ter passado um dia pelo novo nascimento, mas hoje viver uma vida independente de Cristo, isso é evidência de que você não está salvo. Esta é a segunda evidência, ter Cristo como centro da vida. Uma terceira evidência da salvação: sentir um profundo interesse pela palavra de Deus. Uma pessoa que experimentou a salvação em Cristo, é algo irresistível, esse desejo, essa fome de se alimentar da palavra de Deus, o desejo de receber uma luz, um conforto, uma orientação da palavra de Deus, esse desejo ardente de se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Essa fome da palavra de Deus, esse anseio, né? Aí, sabe, eu acho que se você está vivendo aquela experiência assim, de que quando você pega a Bíblia não dá a menor vontade de ler, quando você começa a ler a Bíblia, você se sente como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação, lhe dá sono, não lhe dá prazer, não lhe dá iniciativa para fazer isso. Se você tem experimentado, passado por isso, eu diria, questione seriamente se você está salvo ou não. Porque uma pessoa salva em Cristo, ela vai ter esse interesse, essa fome, esse desejo de receber o alimento da palavra de Deus. Uma quarta evidência, a minha lista tem 8 itens. Uma quarta evidência de uma pessoa que está salva em Cristo. Depois de ter falado sobre esse interesse pela palavra de Deus, eu falo agora sobre a experiência da oração.
Uma pessoa que experimentou o novo nascimento, que tem Jesus como centro da sua vida, que se alimenta diariamente da palavra de Deus, essa pessoa vai viver uma vida de oração. Essa pessoa vai viver uma vida de dependência da oração. Essa pessoa vai viver constantemente em ligação com Deus através da oração. Uma pessoa que é negligente, fútil, descuidada na oração, essa pessoa não é cristã. A oração, ela estabelece uma comunicação com Deus. Então, o raciocínio é muito lógico. Se não há uma vida intensa de oração, não há comunicação com Deus. Se não há comunicação com Deus, não pode haver relacionamento. E se não há relacionamento, não há religião. Se a sua religião é uma religião sem oração, você pode ter a certeza de que você está vivendo uma falsa religião. Uma pessoa que está salva em Cristo, ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de constante relacionamento com Deus, ela está buscando a Deus a cada momento. A Bíblia diz assim: orai sem cessar, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Tantas passagens, tantos episódios da Bíblia que deixam muito claro de que a pessoa que vive com Deus, a pessoa que está salva em Cristo, ela tem uma vida de oração. Aliás, irmãos, é impossível viver uma vida cristã sem ser uma vida de oração. Se esta não tem sido a sua experiência, eu diria, questione seriamente a sua salvação. Quinta evidência da salvação: possuir experiência diária nas coisas de Deus. Interessante isso aqui. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Como é que diz o restante do texto? Lucas 9, 23. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, se é uma coisa que a Bíblia insiste, é no sentido de que a vida com Deus é uma vida de experiência diária nas coisas de Deus. Cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Tantos outros momentos da Bíblia. Por exemplo, quando Deus derramou o maná para alimentar o povo de Deus, Israel, lá no deserto. Qual era a orientação? Cada dia, um representante de cada família deveria sair e recolher a quantidade exata para a sua família, para aquele dia. Se a pessoa guardava para o dia seguinte, o que acontecia com o produto? Apodrecia. Por que Deus fez isso? Não é que apodrecia porque o produto era de má qualidade, não, porque na sexta-feira, no dia da preparação, durava para o dia seguinte, que era o sábado, para que ninguém saísse para recolher o maná no sábado. Deus estava querendo ensinar uma grande lição para aquele povo e para nós hoje, para todos os seus seguidores, de que a vida com Ele, a vida com Deus, depende de termos uma experiência diária nas coisas de Deus, nos alimentarmos diariamente das coisas de Deus. Uma experiência na oração, uma experiência de um momento especial de comunhão, uma experiência de um brilho, uma iluminação, uma revelação através da palavra de Deus, uma experiência de entrega, uma experiência de confiança, enfim, uma experiência com Deus por dia, cada dia com Deus. Será que você é um daqueles cristãos que passa dias, semanas e talvez meses sem ter uma experiência real com Deus, uma experiência pessoal? Tem vivido uma religião apenas de formalismo e de práticas religiosas? Se essa é a sua experiência, eu diria, comece a questionar seriamente se você está salvo ou não. Esta é uma evidência da salvação, possuir experiência diária nas coisas de Deus. Veja o que Ellen White disse nos Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 505. Ela diz assim: cristão algum vive sua fé, a menos que possua experiência diária nas coisas de Deus. Experiência diária com Deus. Uma evidência da salvação. Sexta evidência: admitir a necessidade do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, que é Deus, Ele é o agente da divindade para transformar a nossa vida,
para nos dar discernimento espiritual, para mostrar o caminho. Este é o caminho, andai nele. É o Espírito Santo que nos dá essa experiência diária com Deus na oração, na palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo quem nos fortalece para que possamos ter vitória em nossas lutas, em nossas batalhas espirituais, diante da tentação, diante do pecado. E uma pessoa realmente cristã, uma pessoa que está salva em Cristo, ela vai ter um sentimento intenso e permanente dessa dependência do Espírito Santo. Uma dependência constante. Não é a nossa união com a igreja, não é a nossa origem, a nossa reputação, virtudes ou quaisquer coisas que possamos possuir que nos ligam a Cristo, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele que forma os laços de nossa união com Cristo. Eu pergunto, qual está sendo neste momento a sua experiência com o Espírito Santo? Você não tem tido uma experiência real com o Espírito? Uma experiência de busca, de entrega, de se deixar guiar, de ceder num caminho, numa decisão, quando você consegue discernir a orientação do Espírito. Sabe? Você sabe do que eu estou falando. Quando você está indo numa direção, ou quando você está tomando uma decisão, ou quando você está fazendo uma escolha, e aí o Espírito fala com você, você consegue discernir a voz do Espírito. Eu pergunto, como é que tem sido a sua experiência? Você tem buscado ceder à voz do Espírito? Ou a sua vida cristã é uma vida de constante luta contra a orientação do Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito pode extinguir-se em nossa vida, na proporção em que vamos rejeitando a orientação do Espírito, na proporção em que vamos seguindo outra direção diferente daquela que o Espírito orienta. Isso nas coisas importantes da vida e nas coisas menos importantes também. Deus quer dirigir a nossa vida em todos os aspectos. E Ele o faz através da ação do Espírito Santo. E uma pessoa realmente cristã, uma pessoa que realmente está salva em Cristo, ela tem essa dependência do Espírito a cada momento. A gente tem que entender bem isso aqui. Sabe, às vezes eu fico preocupado com algumas pessoas que dizem assim: ah, pastor, olha, eu estou para tomar uma decisão, e aí, olha, eu estou orando para que o Espírito me revele. Eu queria lembrar você que o Espírito Santo, ele se revela de muitas formas. Mas a principal delas, o principal instrumento do Espírito é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não foi o Espírito quem soprou a palavra? Quem inspirou os profetas a escrever a Bíblia? O Espírito Santo. Então, se lembre que é muito arriscado quando você está buscando ou até desejando que o Espírito lhe dê uma direção que seja diferente daquela que Ele já deu na Bíblia. Muito cuidado com isso. Eu não estava pensando em dar exemplos, mas está me ocorrendo um agora que essa semana, eu já me deparei com essa situação inúmeras vezes, mas essa semana foi mais uma. Uma jovem está aí naquela decisão se vai aceitar uma proposta de namoro. E ela dizia: pastor, o rapaz não é cristão, ele não ama a Deus, ele não quer saber da igreja, mas sabe, ele é tão bom, então eu estou orando para ver se o Espírito Santo, né, me mostra se eu posso aceitar essa proposta. Quem sabe é plano de Deus. A Bíblia já disse: não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Esta é a revelação do Espírito com relação a esse assunto. Você está esperando que Ele dê outra revelação diferente dessa? Eu não estou falando especificamente desse assunto. Eu estou usando isso aqui como um exemplo. Quem vive uma vida cristã, quem está realmente salvo em Cristo, está plenamente disposto a seguir a orientação do Espírito, que já foi dada em primeiro lugar através da palavra de Deus. E baseado na palavra de Deus, seguir a orientação do Espírito, falando a consciência, falando através de pessoas, etc. Esta é uma evidência de que uma pessoa está salva. É quando essa pessoa está disposta a abrir mão de um projeto de vida, a abrir mão de uma preferência, a abrir mão de um gosto pessoal, porque já entendeu que o Espírito Santo está mostrando outra direção. E às vezes é difícil fazer isso.
Ah, como é difícil. Quando o caminho que você está tomando, né, preenche as suas expectativas, os seus sonhos, mas de repente você nota que o Espírito está mostrando outro caminho. Como é difícil abrir mão. Uma evidência de alguém que está salvo é quando essa pessoa permite guiar-se pelo Espírito. Ainda que isso contrarie a sua vontade, contrarie as suas preferências, contrarie os seus gostos pessoais. Esta é uma evidência da salvação. Você tem vivido isso? Se não tem sido essa a experiência, a sua experiência, eu diria, comece a questionar seriamente a sua salvação. Sétima evidência da salvação. Eu já anunciei que seriam 8, portanto, estou terminando a lista. Sétima evidência. Paz interior. Uma pessoa salva em Cristo, essa pessoa tem paz no coração. Essa é uma evidência. É uma paz que não depende de circunstâncias. É uma paz interior. Não necessariamente a paz externa, circunstancial. O apóstolo Paulo disse assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Alguém que está justificado, alguém que está salvo em Cristo, é alguém que tem paz no coração, tem paz com Deus. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, consegue desfrutar dessa paz. Agora é o seguinte, essa paz não dá para explicar. Justamente por isso. Não é humano, não é racional na mente humana entender que uma pessoa que está enfrentando problemas, que está enfrentando dificuldade, que está enfrentando doença, que está enfrentando crise na família, que está com problema no casamento, não é compreensível, humanamente falando, entender que uma pessoa vivendo tais circunstâncias possa ter paz interior. E é exatamente por isso que a Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não dá para entender, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quem está salvo está em paz com Deus. Nós temos orado aqui pela Jaqueline já há algumas semanas. A Jaqueline deve estar acompanhando a gente. Ela está no leito de hospital e nesse momento ela deve estar, se tudo deu certo a conexão, espero que sim, ela e a sua família estão nos acompanhando aqui nesse culto. Semana passada fui visitar a Jaqueline novamente e, irmãos, é uma coisa simplesmente impressionante. Para aqueles que ainda não sabem, a Jaqueline, ela foi diagnosticada com leucemia num daqueles quadros mais complicados. Eu vou resumir aqui. Naquela fase inicial, logo após o diagnóstico, os médicos disseram assim: olha, esses 10 dias serão decisivos. E eu estou dizendo isso aqui perante ela porque ela teve plena consciência disso em cada momento. As probabilidades de sobrevida naqueles 10 dias eram muito pequenas. E eu me lembro que nós fomos visitar a Jaqueline nos primeiros dias. Eu acho que estava no 2º ou 3º dia desses 10 dias. Ela plenamente consciente da batalha que teria por pouco mais de uma semana, com uma probabilidade, humanamente falando, de não chegar a uma semana. A gente não pôde entrar no quarto, os médicos não permitiram, mas conseguimos falar com ela, falando da porta. Eu disse: Jaqueline, como você está? E ela, com máscara, ela ergueu o dedo para cima, apontando assim, como quem estava apontando para Deus, e disse assim: eu estou guardada, pastor, eu estou guardada. A gente não entendia aquilo. Voltei lá alguns dias depois de ter vencido esses 10 dias críticos, agora com perspectivas muito mais positivas, e se Deus quiser, dentro de alguns dias ela deverá estar de volta em casa. E conversando com ela, eu comecei a perguntar: Jaqueline, como é que é essa experiência? Evidentemente, o contexto da conversa me permitiu falar abertamente sobre isso. Um momento de testemunho. Como é que foi essa experiência, você sabendo que poderia não durar alguns dias? Como é que você se sentiu? E sabe o que foi que eu ouvi dela, irmãos? Com um sorriso nos lábios. E só em repetir aqui eu me arrepio. Ela disse assim: pastor,
eu passei 11 dias na UTI, plenamente consciente do meu quadro. E eu queria lhe dizer uma coisa: foram os melhores 11 dias da minha vida. A segurança, a tranquilidade que Deus esteve aqui do meu lado. Não é pelos meus méritos, minha vida, sou uma pecadora, mas a confiança da salvação em Cristo me deu uma tranquilidade absoluta. Os melhores 11 dias da minha vida, eu acabei de passá-los agora na UTI. Você sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Esta é a paz que excede todo o entendimento. É por isso que a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, paz interior. Como é que está o seu coração? Você está em paz com Deus? Se você não está, eu diria, comece a questionar a sua salvação. Finalmente, a última evidência da salvação, evidentemente, irmãos, eu disse que essa lista aqui não tem a intenção de ser uma lista completa, né? Eu digo finalmente, a última nessa lista. Possivelmente haja outros aspectos que estejam envolvidos, né, na experiência da salvação. Mas eu creio que esses aqui são os mais essenciais. Uma evidência de que uma pessoa está salva em Cristo. Sabe qual é? Você sentiu falta de alguma coisa aqui nessa lista? Está faltando um ingrediente aqui? Eu já falei: nascer de novo, ter Cristo como centro da vida, sentir um profundo interesse na palavra de Deus, viver uma vida de oração, possuir experiência diária nas coisas de Deus, admitir a necessidade do Espírito Santo na vida, ter paz interior. O que está faltando aqui? Na experiência de uma pessoa que está salva em Cristo. É o quê? O desejo de testemunhar. Uma pessoa que está salva em Cristo, ela não consegue ficar calada. O testemunho cristão, irmãos, não é uma atividade da igreja, não é simplesmente um esforço missionário da igreja. O testemunho cristão é uma expressão inevitável, na vida daquele que realmente teve uma experiência com Cristo. Uma pessoa que tem uma experiência com Cristo, essa pessoa não consegue ficar calada. Eu tive um professor que, no curso de teologia, quando eu fiz a faculdade de teologia, uma vez ele dizia assim: olha, uma pessoa, quando recebe a Cristo, ela vai se enchendo do amor de Deus, e vai enchendo, e o amor de Deus vai enchendo o coração dela. Quando o coração dessa pessoa se enche realmente do amor de Deus, transborda, e transborda pela boca. O testemunho, falar de Jesus, contar o que Jesus fez na sua vida, isso não é uma obrigação do cristão. Isso é uma experiência inevitável, irresistível. O testemunho, falar de Jesus. Ellen White diz assim no livro Caminho a Cristo, páginas 77 e 78, ela diz assim: tão depressa uma pessoa se chegue a Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Se nos achamos revestidos da justiça de Cristo, não será possível calar-nos. Como é que está a sua experiência nesse sentido? Você tem compartilhado a sua experiência com Deus? Você tem levado outras pessoas a Cristo? Você tem falado para as pessoas, tem demonstrado para as pessoas da sua convivência, seus amigos, sua família? Que transformação extraordinária Deus tem operado na sua vida? Se isso não é algo que você tem experimentado, eu diria, comece a questionar seriamente a sua salvação. Meu desejo ao apresentar esses itens aqui foi somente um: levar-nos a entender, em primeiro lugar, que se estamos em Cristo, temos a garantia da salvação. Agora, estar em Cristo vai transformar a nossa vida. E nós vamos viver de tal maneira a dar evidências dessa experiência. E eu faria um apelo aqui àqueles que, ao terem ouvido essa reflexão, se você sente que pelo menos alguns desses itens,
não estão presentes na sua experiência, busque de Deus uma renovação da sua vida com Ele. Busque de Deus uma reconsagração, porque Deus poderá transformar a sua vida e fazer com que você viva a vida cristã de maneira plena, demonstrando todas as evidências disso. Quantos gostariam agora de orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero estar salvo em Cristo, me ajuda a viver uma vida que reflita essa experiência contigo. Feche os seus olhos. Santo e amorável Deus, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo e somente em Cristo temos acesso à salvação. Ainda bem, Senhor, que não depende de nós, do que somos, do que fazemos ou do que deixamos de fazer. Se fosse assim, Senhor, estaríamos eternamente perdidos. Ainda bem que Jesus já obedeceu em nosso lugar, já venceu o pecado em nosso lugar, já derrotou o inimigo em nosso lugar. Ajuda-nos agora a estar nele. E dessa maneira, Senhor, que possamos refletir, demonstrar, viver a vida cristã de maneira plena, nos deixando guiar pelo Teu Espírito e vivenciando todas essas evidências da salvação. Se porventura, Senhor, há alguém aqui esta noite que está distante de Ti, alguém aqui que está sendo derrotado por uma tentação, por um pecado, se há alguém aqui, Senhor, que está se sentindo desmotivado na sua vida cristã, renova, Senhor, o coração, a vida dessa pessoa agora. Derrama o Teu Espírito e ajuda-nos a vivermos contigo plenamente e completamente. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, Senhor.